Com as bênçãos de Deus, damos início à 39ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Multiplicaremos-se as enfermidades deles, depois correrem aceleramento, não conseguireis aos seus convíticos sanguinários, nem me lembrarei o seu nome, ainda para pronunciá-los. Corrigindo, enquanto se aberta a 41ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Continuando, eu solicito ao vereador Edmo Boffetti a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando também que faça a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Direitos da criança e do adolescente. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário, vereador-geral do Atleta. Eduardo da Delegacia. Chamada nominal. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geral do Atleta presente. Edmo Boffetti. Presente. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Carlos Natal. Bengala. Presente. Beto. Coloco em discussão a ata da 39ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 5 de fevereiro de 2018. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 39ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 46ª, da 47ª, da 48ª, da 49ª e da 50ª sessão extraordinária. Em discussão as atas. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Estão, portanto, aprovadas as atas da 46ª, 47ª, 48ª, 49ª e 50ª sessão extraordinária, foram realizadas no dia 6 de fevereiro de 2018. Leitura do expediente e recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário, vereador-geral do Atleta, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 74/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, requeira a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Osório Rodrigues de Araújo, ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Osório Rodrigues de Araújo. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 49/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Luz de Lima, na proximidade dos números 425 e 455, vêm reclamando da quantidade de mato em frente às suas residências, considerando que as casas da localidade vêm sendo invadidas por insetos e animais venenosos que eles se proliferam, causando grande transtorno. É que requer a mesa ouvido plenário ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizada a devida limpeza do local? 2, se sim, quando? 3, serão por quê? Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 2018, Edmo Boffetti, vereador. Requerimento 50/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a reclamação realizada pelo morador no Facebook, conforme fotos de anexo,
no que concerne ao acúmulo de entulho, lixos e matos na calçada do Moca, na rua Honorina Rios de Carvalho Melo, Vila Brasília. Senhor presidente, solicito o arquivamento desse requerimento, tendo em vista que foi feita a retirada desse entulho pela prefeitura. A pedido do autor, fica arquivado o requerimento. Solicito ao secretário, continue a leitura dos demais. Requerimento 51/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando a reclamação realizada pelos moradores no que concerne ao acúmulo de entulho, lixo e matos na rua Daniel Mendes Pontes, Vila Brasilina, conforme fotos anexa. Considerando que, devido ao fato descrito acima, a proliferação de roedores e insetos que invadem a residência de moradores, podendo causar doenças variadas, é que requer a mesma vida plenária ser oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de realizar a limpeza dos entulhos e dos matos encontrados no local descrito? 2. Se positivo, quando? E em quanto tempo? 3. Se negativo, por quê? 4. Há a possibilidade de implantar uma placa nova informativa para que a população não deposite entulho e lixo no local? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala Sessões, 7 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 52/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que, em reclamações de munícipes na rede social, na área de lazer do CCI, há vários postos de iluminação e, na ocasião, um dos postes encontra dando choque em sua estrutura. Considerando que é um local em que um grande número de pessoas, e principalmente crianças, se movimentam, sendo que ali encontra-se um playground e uma área de lazer, levando em consideração que a energia elétrica não é brincadeira, podendo ocasionar um grave acidente. É que requer a mesa ouvida plenária ser oficiado do senhor prefeito, para que responda. 1. Poderia o executivo fazer a manutenção desse poste ou notificar o responsável? 2. Revisar todos os postes e instalações elétricas do local? 3. Assim, quando, senão por quê? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Bengala, vereador. Requerimento 53/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que o transporte escolar garante o direito de ir e vir aos alunos da rede pública, sendo esse um meio essencial ao cotidiano dos alunos, considerando que a empresa concessionária de transporte coletivo e escolar municipal, Jundiá, tem a missão de promover e garantir a prestação desse serviço compatível com as necessidades coletivas e escolares. Considerando que estamos no início do ano letivo, como ficou resolvida a questão das crianças acima de 12 anos, que até o momento os cartões se encontram bloqueados. Desta forma, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Será liberado os cartões dos alunos? 2. Se assim, quando, senão por quê? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Bengala, vereador. Peço para discutir o requerimento. Não, vereador, 5 minutos com uma parte. Bom, na verdade, só fazer uma complementação, né? Acho que o vereador tocou num assunto importante, que é a questão do transporte de estudantes. Acho que tem um assunto que está ganhando repercussão, é a questão do transporte. A população é extremamente insatisfeita com o trabalho. Cada dia é um fato novo que acontece, cada hora é uma situação nova e o problema não se resolve. Então, só para deixar claro aqui, não defendendo também a empresa que peca muito, mas a educação, o direito de ir e vir, sim, é garantido pela Constituição, mas é dever da prefeitura também pagar a empresa. A empresa não tem obrigação de vir no município e transportar estudante de graça. Então, até onde a gente saiba aqui, a questão da liberação dos cartões depende exclusivamente do Departamento de Educação. Então, a gente faz quórum aqui para que o Executivo, tão logo tome ciência do requerimento do vereador Bengala, adote essas providências, né, e se distingua da responsabilidade. A responsabilidade pelo desbloqueio dos cartões é do Executivo, não da empresa, que evidentemente não é nenhuma instituição de caridade de fato. Então, a gente roga aqui para que esse assunto seja resolvido, tamanha a insegurança de todos os estudantes aí nesse retorno às aulas. É o que tinha comentado o requerimento, parabenizando o vereador aí pela iniciativa. Continue em discussão, requerimento 53. Deixa eu fazer, depois você corrige. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, peço ao secretário que faça a votação nominal. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Bengala. Aprovo.
Beto. Pela ordem, presidente. Peço a suspensão da sessão por 5 minutos. Coloco em discussão o pedido da vereadora em suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido, fica a sessão suspensa por 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Renatinho Watanabe. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Éden Bofete. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Carlos Natal. Bengala. Presente. Beto. Solicito ao secretário que refaça a votação do requerimento. 53. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Éden Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 53 aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 48/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Angelino Soares, próxima ao número 28, necessita da operação tapa-buraco, considerando que trata-se de um local de grande tráfego e que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de caráter de urgência de recuperar o trecho com a operação tapa-buraco? Se sim, quando? Se negativo, por quê? Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 54/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que é dever e direito do vereador, no exercício do seu mandato, exercer fiscalização sobre o erário público, considerando o convênio firmado pela Prefeitura com a Liga Desportiva Luminense que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Poderia fornecer a planilha com nomes dos professores de cada modalidade e se os mesmos são registrados? 2. Recebem direitos de qual categoria profissional? Poderia detalhar principais direitos? 3. Existe algum repasse de verba da Prefeitura com a Liga em atraso? Poderia fornecer os valores e meses? Sala de sessões, 1º de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 55/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que há contratação, ou melhor, constatação, de que vem ocorrendo sublocação dos chamados quiosques, localizados em praças e em outros espaços públicos do município, situação que acaba favorecendo aquele que firma contrato com o município, uma vez que, na sublocação, comumente, ainda que haja investimento em algumas melhorias, o valor do aluguel é muito acima daquele repassado ao município que requer a mesa do vídeo plenário, seja viciado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Qual o departamento responsável pelo controle das locações dos espaços públicos em praças e em outros espaços públicos? 2. Relacionar todos os espaços existentes no município, nome do locatário ou empresa, apontando ainda o valor mensal do aluguel de cada um. Informar para quem é repassado os valores dos aluguéis e o total arrecadado ao mês. 3. Informar se todos os locatários estão ativos, com alvará emitido pela Prefeitura, em operação nos espaços locados, ou se há alguma empresa ou alvará disperso operando nesse quiosque. 4. Se há divergência entre o locatário e a empresa que atua no espaço, ou que tem sido feito pelo município, favor esclarecer. 5. Informar se há algum tipo de fiscalização quanto à existência de sublocação e contratos firmados entre terceiros e destinados à locação de espaço público. Se não, poderia ser feita tal fiscalização? Se sim, informar quando e por quem foi feita a última fiscalização. Sala de sessões, 16 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 56/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Para fins de registro desse vereador, requer que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Houve a realização de nova contratação de ônibus para fins de transporte escolar? Se sim, enviar cópia do contrato. 2. Se sim, enviar cópia do contrato de tal locação, detalhando se a atividade já está sendo executada, sendo que, em resposta positiva, enviar a relação dos equipamentos locados, detalhando o modelo, ano, capacidade e placa. 3. Informar ainda se tais veículos possuem seguro, detalhando se foi fornecido dados da apólice. 4. Informar se houve aprovação da frota por alguém da Prefeitura, detalhando o nome do funcionário e se foi dado como apta ao trabalho. Sala de sessões, 16 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 57/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Para fins de registro desse vereador, requer ser oficiado ao senhor prefeito para que remeta
cópia do contrato atinente à coleta seletiva de lixo, detalhando na resposta do presente requerimento quem é o responsável pela gestão do aludido contrato, inclusive quanto à fiscalização na execução da atividade terceirizada. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 58/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que é dever e direito do vereador, no exercício do seu mandato, exercer fiscalização sobre o serviço público, é que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado do senhor prefeito para prestar os seguintes esclarecimentos. 1. Qual a natureza do fundo social? 2. Existe lei ou ato que autorize o fundo social a utilizar sala no prédio da prefeitura? 3. O fundo social recebe valores referentes a aluguéis dos quiosques das praças públicas, discriminar valores e enviar cópia da prestação de contratos de contas referentes a 2017. 4. Quem determina reajustes de valores de locação dos quiosques? Quem é o responsável pelo pagamento de energia elétrica dos quiosques? 5. Existe algum prédio destinado para uso do fundo social? Se sim, qual sua localização e informar se é pagamento de aluguel? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Bengala, vereador. Requerimento 59/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que é dever e direito do vereador, no exercício do seu mandato, exercer fiscalização sobre o erário público, é que requer a mesa seja oficiado do senhor prefeito para que preste os seguintes esclarecimentos. 1. Quais são as empresas terceirizadas que estão prestando serviço à prefeitura? 2. Teve alguma empresa que reincidiu o contrato? Se positivo, qual? 3. Como está a situação das empresas terceirizadas junto à prefeitura? 4. Tem alguma empresa com contrato novo para 2018? Se sim, qual segmento? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Bengala, vereador. Requerimento 60/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Existe a possibilidade da retirada de entulho e roçada dos matos referidos ao terreno da rua Pará, em frente ao número 207? Poderia o executivo colocar uma placa de proibição de jogar entulho? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2018, doutor Alexandre, vereador. Requerimento 61/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua José Jovino dos Santos, na proximidade dos números 100 e 133, vêm reclamando da quantidade de mata em frente às suas residências. Considerando que as casas da localidade vêm sendo invadidas por insetos e animais venenosos que ali se proliferam, causando grande transtorno, é que requer a mesa ouvida plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizada a devida limpeza do local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 62/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua José Pires de Arruda, bairro Granja Modelo, vêm reclamando da quantidade de mato em frente às suas residências, considerando que as casas da localidade vêm sendo invadidas por insetos e animais venenosos que ali se proliferam, causando grande transtorno, é que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizada a devida limpeza do local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 63/2018. Considerando que a Escola Municipal José Jesus Pais tem apenas um inspetor de aluno, considerando que fui procurada por alguns pais que se encontram preocupados, pois a escola é dividida por 2 blocos, existe grande número de alunos, e por ter somente um inspetor de alunos, causa preocupação e que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. A Escola Municipal José Jesus Pais vai continuar apenas com o inspetor? 2. Se sim, por quê? 3. Se não, qual a data para a escola ter mais um inspetor? 4. Sabendo que o inspetor tem horário de entrada, saída e horário de almoço, quem é o responsável pelos alunos horários que o inspetor de aluno não encontra-se na escola? 5. Qual o motivo da escola ter apenas o inspetor de alunos? Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 64/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Rio Grande do Sul, 617, próxima à sorveteria Mais Sabor, há uma boca de lobo que se encontra quebrada, deixando expostos os ferros utilizados em sua armação. Considerando que há relatos de acidente no local, trazendo danos materiais a munícipes, é que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que se realize uma visita técnica para que seja sanado o problema? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2017.
Edmo Bofete, vereador. Requerimento 65/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfáltica na rua Arlindo Taraborelli, 286, e após realizou o reparo da pavimentação asfáltica, porém, com reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, com grande probabilidade de iniciar novamente o buraco. É que requer a mesa do plenário, os oficiais da Sabesp, para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar de vez o problema? Sala, sessões 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 66/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que nosso município conta com poucas opções de recreação, esporte e lazer para as famílias, principalmente nos finais de semana, onde nossos munícipes acabam tendo que procurar opções de lazer nas cidades vizinhas. Considerando que a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado, com o objetivo de facilitar cada vez mais a prática esportiva e colaborar com o bem-estar de toda a população, desenvolveu o projeto Academia ao Ar Livre, onde a Secretaria celebra convênios com os municípios em prol da aquisição de equipamentos específicos de uma academia a serem instalados em praças e outros locais de uso público. Os equipamentos são tais quais simulador de caminhada duplo e leg press, mais placas indicativas que informam os cidadãos qual o uso adequado de cada aparelho, geralmente associadas ao público da terceira idade. As academias ao ar livre servem para o uso de qualquer pessoa, inclusive portadores de necessidades especiais. Segundo o site do projeto, apenas em 2014, através de solicitações diretas feitas ao titular da pasta, mais de 90 municípios foram contemplados pelo projeto e houve a entrega de 92 kits de aparelhos que compõem uma academia ao ar livre. Por meio de emendas parlamentares, o número de academias entregues foi ainda maior, ultrapassando 256 para mais de 160 cidades. No link acima encontra-se também o modelo de trabalho do projeto e o ficho para a solicitação do convênio. É que requer a mesa do ouvido plenário ser oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado o convênio com a implantação do referido projeto em nosso município? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala, sessões 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 67/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Fundação para Desenvolvimento da Educação tem um programa chamado Material Escolar, em que o início do ano letivo, os alunos da rede pública de ensino paulista recebem um conjunto de material escolar desenvolvido pela FDE, que faz o planejamento e realiza sua composição, aquisição e distribuição. Material este organizado de acordo com o nível de ensino. O kit escolar possui modelo e qualidade compatível com os melhores produtos encontrados no mercado, além de apresentar um design atraente aos jovens. Considerando que em nosso município somente os alunos da Escola Estadual Honorina de Carvalho Melo recebem esse material, é que requer a mesa seja oficiada do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado o convênio para implantação também para os alunos da rede municipal? 2, se não, por quê? Sala, sessões 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com uma parte. O requerimento aqui em questão, que fala sobre a parceria com o governo do Estado junto à FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o que ele traz aí uma oportunidade para que as prefeituras possam manter uma qualidade no material escolar, né, e tendo economia de escala na aquisição dos materiais. Você comprar materiais escolares para 4.000 alunos, evidentemente que você comprar para 4 milhões de alunos, o preço vai reduzir. E claro que tem que se manter a qualidade do material. Mas o que temos acompanhado, os municípios que têm feito essa parceria com a FDE, é que o material é de qualidade e tem tido economia, no caso da compra, da aquisição, que a quantidade é enorme. E o requerimento, propriamente dito, ele fala do material escolar, mas também tem, através da mesma pasta da FDE,
tem a possibilidade de fazer aquisição em parceria com o governador do Estado para mobília escolar. Temos escolas no nosso município, os demais companheiros aqui sabem, que está necessitando de trocar as carteiras, né? E aí é uma oportunidade de pegar e fazer, assinar o convênio e comprar por um preço mais acessível, pensando sim que toda a gestão, para ela ser eficiente, ela tem que ter uma gestão de custo com eficiência. É uma oportunidade que está tendo aí o município para que possa assinar esse convênio com o governo do Estado. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão, requerimento. No vereador querendo uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal do mesmo. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bofete. Aprova. Alexandre Amaral. Bengala. Aprova. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Requerimento 67 segue aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 68/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Daniel Mendes Pontes, próximo ao número 104, ocorreu o afundamento de parte do asfalto, considerando que não é possível especificar qual a competência para a realização dos reparos, é que requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize uma visita técnica local a fim de avaliar e posteriormente direcionar as devidas ações a quem compete? 2. Se for de responsabilidade da Prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema? Sala de sessões 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 69/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que esse vereador foi procurado por munícipe questionando sobre a falta de vagas para o primeiro ano do ensino médio na Escola Honorina Riz Carvalho Melo, considerando que, ao entrar em contato com a Secretaria da Escola, obtivemos a confirmação de que não há vagas, sendo necessário aguardar a desistência de algum aluno. Considerando que a educação é um direito fundamental consagrado em nossa Constituição Federal como um direito social. Com isso, o Estado passou formalmente a ter a obrigação de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, direito esse que não vem sendo respeitado. É que requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado da Diretoria de Ensino de São Roque e ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A Diretoria de Ensino de São Roque. É de conhecimento da diretoria que falta vagas para os alunos do nosso município na escola supracitada? 2. Qual providência está sendo tomada para a regularização da situação? Ao senhor prefeito, a possibilidade do Poder Municipal intervir junto à Diretoria de Ensino a fim de sanar o problema e oferecer vagas que sejam o suficiente para atender os alunos do nosso município? Sala de sessões 15 de fevereiro de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 70/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que há mais de 10 anos os moradores dos bairros Itararé e Altararé sofrem com as constantes quedas de energia, considerando que nesse período inúmeros foram os requerimentos que essa casa encaminhou à Companhia Piratininga de Força e Luz, questionando quanto ao problema e requerendo solução, de modo a acabar o transtorno que passa os munícipes dos bairros citados quanto à constante queda de energia. Considerando que em uma das muitas reivindicações a essa conceituada empresa, foi sugerida a possibilidade da instalação de uma subestação, ou seja, estação secundária, que transforma a corrente de uma central, distribuindo-a pelas linhas acessórias dela dependentes, para que esse problema fosse sanado, mas até o momento nada foi realizado e nenhuma solução foi apresentada pela CPFL. Considerando que esse problema afeta principalmente os proprietários de estabelecimentos comerciais, como padarias, supermercado, bares e outros, instalados nesses bairros. Considerando que a Companhia Piratininga de Força e Luz tem como visão que a energia é essencial ao bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento da sociedade, e acredita que produzir e utilizar energia de forma sustentável é vital para o futuro da humanidade. Considerando que sua missão é prover soluções sustentáveis com excelência e competitividade, atuando de forma integrada à comunidade a que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiada a Companhia Piratininga de Força e Luz, para que nos informe os motivos das constantes quedas de energia nos bairros de Itararé e Altararé e qual a melhor ação a ser tomada para resolver esse problema. Sala das sessões plenário, vereadora, no dia 16 de fevereiro de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora.
Requerimento 71/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a boa administração pública é pautada pela eficácia e eficiência e gestão dos recursos públicos. Considerando que esses recursos são sempre escassos e as necessidades sempre limitadas, daí a importância da boa gestão desses recursos. Considerando que um exemplo dessa valorização dos servidores ocupantes de empregos em comissão é o caso da servidora Valderez Martins Eiras, nomeada em 17 de abril de 2017 pela portaria 155, a ocupar um emprego em comissão de assessor de gabinete 1 com a remuneração de R$ 4.200. Depois, em 2 de 10 de 2016, portaria 298, foi nomeada a ocupar um emprego em comissão de assessor gabinete 3, reduzindo sua remuneração para R$ 2.100. E, recentemente, em 2 de 1 de 2018, portaria 5/2018, essa servidora foi nomeada novamente a ocupar um emprego em comissão de assessor de gabinete 1, o que representa um aumento em sua remuneração de mais de 100%. Considerando que, mesmo não sendo ilegal, mas diante da situação econômica atual em que se encontra a administração municipal, com débitos a quase todos os fornecedores, não cumprindo exigências previstas em lei com relação à evolução salarial e gratificações dos servidores ocupantes de empregos permanentes, os concursados, é ao menos imoral. Considerando que, diante de uma crise, não sendo capaz de cumprir com suas obrigações legais e com fornecedores, uma das medidas seria uma reforma administrativa, com redução do número e da remuneração dos cargos de confiança. Lembrando que essa é apenas uma das N medidas que a administração municipal já deveria ter tomado diante da crise econômico-financeira pela qual está passando. É que requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Diante da crise econômico-financeira que a administração municipal passa, como se explica a valorização com o aumento da remuneração dos ocupantes de empregos em comissão, como da servidora citada, em mais de 100%? Diante do princípio da moralidade, o Executivo não deveria realizar o pagamento dos benefícios de inúmeros servidores de emprego permanente, previsto em lei, que têm seus processos congelados dentro da administração, e até o momento não foram reconhecidos, principalmente os relacionados ao plano de carreira dos professores, como também a gratificação por tempo de serviço, chamada de quinquênio. Sala de sessões, vereadora, 16 de fevereiro de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Boa noite a todos. Esse requerimento ele vem para reforçar uma coisa que eu já venho falando aqui desde o início do ano passado, a questão de contenção de gastos, de redução de folha de pagamento, de ter que fazer não só eu, como outros vereadores que pedem uma reforma administrativa, porque o dinheiro acaba escoando e não tem ação nenhuma dentro do município. E aí o que acontece? Eu fiquei bem animada, né, nesse início de ano, porque o prefeito pareceu ter percebido a necessidade de fazer alguns cortes, né, relacionados aos cargos de confiança. E o que acontece? Ele tinha uma assessora, né, que o nome dela está aqui, dentro do Departamento de Educação, que foi diminuído, né, a remuneração, era um assessor de gabinete 1, que foi diminuído indo para assessor de gabinete 3, né, saiu de R$ 4.000 para em torno de 2.100, e houveram algumas demissões, né? Isso dá um gás, porque você começa a entender que está tendo uma consciência de que a folha de pagamento precisa ser reduzida. Logo na sequência, depois das demissões, eles retornam o salário dessa assessora, retornam para o cargo de assessor de gabinete 1, e ela volta a ganhar R$ 4.222,97. Ou seja, ela teve uma redução que foi para 2.000, que, partindo do princípio do salário dos trabalhadores do Brasil hoje, não é um salário ruim, R$ 2.000, e ela volta para 4.000. Tem uma pilha de pedidos de plano de carreira de professor, e a alegação por parte do administrativo da Diretoria de Educação é que não tem dinheiro para poder pagar esses professores. O aumento desses professores gira em torno de R$ 150 a R$ 200 por mês.
Então, partindo do princípio do aumento de uma servidora em cargo de comissão, você consegue pagar 10 professores dentro de um plano de carreira. Né? Você consegue, porque é um aumento de R$200, R$150 aí por mês para cada um. Então, se diluísse isso, atenderia pelo menos uns 10 cargos aí de professor, né, que tem direito ao plano de carreira, porque tem uma lei que garante esse direito, esse plano de carreira. O que eu coloco aqui no requerimento? Essa ação que aconteceu dentro do Departamento de Educação, ela não é ilegal. Se você pegar a lei, ela pode acontecer, mas ela é, no mínimo, como está escrito aqui, imoral. Por que é imoral? Porque se não tem dinheiro para atender um plano de carreira, não tem que ter dinheiro para atender um cargo de comissão, para dar um aumento de mais de 100%, já que havia tido a redução anterior. Eu não sei qual foi o acordo que se teve com essa assessora. Você continua, nós vamos aumentar depois. Eu não sei qual foi o acordo e não interessa. Por quê? Porque a prioridade não é o atendimento dos cargos em comissão. Então eu fiz esse requerimento que eu quero que me ajude a entender que redução é essa. Eu diminuo, depois eu aumento. Eu demito, depois contrato. Então a gente vai ficar, né, girando em círculos aí, sem conseguir resolver o problema financeiro do município. São essas minhas considerações. Boa noite. Continua em discussão, requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Na verdade, só para complementar algumas coisas assim que eu entendo oportuno nesse requerimento da professora Meire, de fato a gente notou que o município, alguns cargos ganhavam um salário X e esse salário acabou, em razão das circunstâncias do momento, acabou sendo reduzido o salário daquela pessoa. Na minha concepção, eu, Alexandre, acho que uma pessoa, quando ela é indicada um cargo de confiança, ela goza de um prestígio. Goza de um prestígio porque ela vai fazer parte da administração, parte de um projeto de um prefeito, e ela goza de um prestígio porque ela passa à frente de inúmeras outras pessoas que tentam uma oportunidade. Ela acaba sendo privilegiada e tendo acesso ao cargo público. E qual o receio que eu tenho com isso? Eu até ouso discordar que seja apenas imoral, que não seja ilegal. Eu acho sim que essa redução ela é ilegal. E por que ela é ilegal? Porque se a prefeitura tem uma estrutura de um organograma, cada cargo em si é discriminado uma atribuição. Cada cargo tem lá um resumo daquelas atribuições do que aquele funcionário vai fazer. Então, a partir do momento que a pessoa que está no seu organograma, ela deve ganhar R$1.000 para fazer determinada função, ela continua fazendo essa função e ganha R$500, é ilegal. É ilegal. E, infelizmente, aquele conceito que eu falei, que essa pessoa deveria se sentir privilegiada, muitas das vezes, e não raras vezes, o funcionário comissionado, ele acha que ele é funcionário de carreira também. Ele cria aquilo na cabeça dele, que vai passando na administração, ele vai ficando, que ele cria aquilo, que ele acaba criando essa perspectiva de direito e acaba se sentindo, muitas das vezes, se sentindo que foi injustiçado, mesmo tendo sido contemplado na administração, ao invés de ter aquela ideia de compartilhar aquele momento. Não é difícil, como eu já ouvi pessoas falarem, de se sentirem que foram injustiçadas pela administração. E isso acaba gerando o quê? Tenho certeza que num futuro não tão distante, vai acabar se gerando inúmeras ações trabalhistas. Por quê? Porque a pessoa ela é contratada, nasceu a relação dela, por exemplo, para ela dirigir um determinado tipo de veículo. Amanhã, olha, você não vai mais ganhar um salário correspondente à pessoa que dirige aquele tipo de veículo. Mas você vai continuar trabalhando, fazendo parte do meu projeto, dirigindo aquele veículo, mas ganhando metade do que você ganhava. A pessoa deveria pensar que, ainda assim, no universo de 12 milhões de desempregados no país, o prefeito ainda manteve ela. Mas ela não pensa assim. Ela vai pensar, como? Estou sendo injustiçada porque eu deveria ganhar o salário para dirigir o veículo que eu ganhava. Resumindo, acaba se gerando um passivo, acaba se gerando, às vezes você acha que tem um cargo de comissão que deveria trabalhar para a municipalidade e não trabalha. Então, apenas para complementar o que foi dito... Uma parte, vereador. Pois não, vereador, ouço com prazer. Então, na verdade, o que eu disse que não é ilegal, mas é imoral, é que houve um aumento de 100%. Então, essa pessoa estava ganhando 2.000 e pouco e foi para 4.000 e pouco. Então, não houve ela trocou no primeiro momento, mas depois houve
de volta, né, ela voltou para o assessor 1, ela foi para o assessor 3 e voltou para o assessor 1. Então, quando eu digo que não é ilegal, é esse voltar para o assessor 1 aí que ganha mais. Porém, a parte do reduzir, eu não vou nem discutir, né? Eu entendo, eu compreendo, eu entendi bem o requerimento, mas a minha dúvida é justamente nesse período que a pessoa fica, você acha que está fazendo, que a pessoa está ali do seu lado e não está. Então, a gente sabe que essa foi uma estratégia que a administração tomou, ou seja, de adaptar o salário, manter a pessoa trabalhando, adaptar o salário, mas a gente sabe também que tem muita gente aí que vem reclamar, acabando ficando descontente. E isso pode gerar, pode escrever aí. Dentro, em breve, teremos ações trabalhistas da pessoa que ganhava um salário X, caiu para metade de X, voltou para X, e nesse período que ela ganhou a metade de X, ela vai brigar, porque ela teoricamente, na cabeça dela, deveria ganhar o salário correspondente ao que ela desempenhava para que ela foi contratada. Então, é difícil mesmo justificar uma pessoa aceita ganhar 2 e depois aceita ganhar 4. Mas era esse ponto que eu gostaria de debater no requerimento, e era essa consideração, presidente. Obrigado. Continua em discussão. E o vereador querendo fazer a palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Professor Ameide Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufetti. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Prova. Requerimento 71 segue aprovado por 7 votos. Solicita ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 72/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que dentro do gabinete do prefeito está lotado o Fundo Social de Solidariedade, considerando que no planejamento orçamentário de 2017 estava estimado um total de despesa de R$ 115 mil e agora para o exercício de 2018 uma estimativa de R$ 120 mil. Considerando que dentro das atribuições legais desta vereadora está de fiscalizar o uso dos recursos pelo Executivo Municipal e que requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Quem é o responsável em gerir os recursos do Fundo Social de Solidariedade? Em favor, informar nome, cargo, função e remuneração. 2. Qual o real valor da receita e despesa do Fundo Social de Solidariedade no exercício de 2017? 3. Com relação às despesas realizadas e pagas com recursos do Fundo Social, favor encaminhar planilha relacionando todas as despesas, fornecendo o valor pago, como também cópia de todas as notas fiscais. Sala Sessões, 16 de fevereiro de 2018, professora Ameide Barbosa, vereadora. Requerimento 73/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que somos constantemente indagados por munícipes em relação à retomada da segunda etapa da implantação de água nos bairros Figueiras e adjacentes, considerando que o dever do vereador é fazer a fiscalização dos serviços públicos e que requer a mesa ouvida do plenário, nos termos do artigo 4º do ato da presidência, número 2/2019, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito, para que preste o seguinte pedido de informações. 1. Quando serão retomadas as obras da segunda etapa da implantação de água nos bairros da zona rural? 2. Qual o motivo da paralisação? 3. Quanto o município já gastou e quanto irá gastar para completar todas as etapas? Sala Sessões, 19 de fevereiro de 2017, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 75/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Lei Municipal número 3, em seu artigo 15, com redação alterada pela Lei 1137, trata de autorização ao Executivo a conceder estágio não obrigatório ou estágio obrigatório, preferencialmente a alunos residentes no município de Alumínio, regularmente matriculados em cursos de nível superior, de extensão universitária, de educação profissional, de ensino média e da educação especial. Considerando que essa mesma lei disciplina a forma de contratação do estagiário, podendo ser por meio do termo de compromisso com o educando e a instituição de ensino, ou por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Considerando que, usando uma das atribuições desta vereadora, que é a de fiscalizar os atos do Executivo, e sendo do conhecimento desta, de modo informal, de que o jovem Guilherme Felipe Pires, inscrito no CPF 467190488880, é estagiário na Prefeitura Municipal de Alumínio, e além disso, só no mês de julho
próximo passado é que completou sua maioridade. Considerando também que, de modo informal, chega informações de que este jovem fica diariamente no gabinete do prefeito municipal, não exercendo nenhuma atividade relativa a estágio, e sim passando o tempo realizando atividades referentes às suas necessidades pessoais, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Qual a forma de contratação do estagiário Guilherme Felipe Pires? Favor encaminhar termo de compromisso com o educando e a instituição de ensino. Ou, se for o caso, termo de convênio com o Centro de Integração Empresa e Escola e o respectivo contrato CIE Guilherme Felipe Pires. 2. Quem é o supervisor de estágio do jovem Guilherme Felipe Pires? 3. Considerando que a Lei 1137 determina que a jornada de estágio é de 6 horas diárias ou 30 horas semanais, qual a justificativa do estagiário Guilherme Felipe Pires ficar o dia todo no gabinete do senhor prefeito municipal, de segunda a sexta-feira, desrespeitando a carga horária prevista em lei? 4. Qual o critério que o Executivo Municipal está utilizando para a contratação de estagiários? Houve algum tipo de processo seletivo? Se positivo, encaminhar cópia do edital. Sala de Sessões, 19 de fevereiro de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora. Cito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 6/2018. Solicita que seja realizado estudo sobre a possibilidade de implantar vaga exclusiva para carga e descarga na Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueiredo, próximo aos números 153 e 163. Edmo Bofete. Indicação 7/2018. Solicita reparos na rede de esgoto da Avenida José Hermílio de Moraes, próximo ao restaurante Sodexo. Edmo Bofete. Indicação 8/2018. Solicita realizar reparos na instalação hidráulica do Estádio Municipal João Gomes de Paula. Edmo Bofete. Indicação 9/2018. Solicita reforma para conter infiltrações na Escola Municipal de Música Enoque da Silva. Edmo Bofete. Temos agora inscrito no tema livre o vereador Dr. Alexandre Amaral por 15 minutos com a parte para uso de suas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, os amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Hoje, primeiramente, gostaria de dizer, uma semana que a gente começa coração meio apertado, né? Momento difícil que vive o nosso amigo Carlos Natal, e evidentemente as pessoas já sabem um pouco da situação que o nosso colega, nosso amigo passa, e eu não poderia, antes de fazer uso da tribuna, de deixar aqui a nossa solidariedade ao Carlos, aos familiares. Tenho certeza também que esses votos são os mesmos votos de todos os colegas vereadores. O Carlos é uma pessoa boa, e a gente espera aqui que em breve ele esteja aqui novamente debatendo, discutindo os assuntos da nossa cidade e convivendo aí com seus pares. Mas, enfim, não sei se não é bem esse o tema que me traz, mas não poderia perder a oportunidade de estar falando, e também não sei se essa oportunidade talvez seja mais uma daquelas que a gente procura, o famoso secar gelo, né? Você começa a fazer uma coisa e não termina. E começo dizendo que, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que alguns serviços públicos prestados por terceiros, embora haja uma concessão, como é o caso da Sabesp, o caso da Jundiá, a responsabilidade e o dever de manter esse serviço é do município. É o município que tem que cobrar. Mesmo ele otorgando a um terceiro, ele tem que cobrar. E a primeira coisa, esse final de semana eu dei uma andada aqui na cidade, né, assim, mais a fundo, e já vinha para falar esse assunto na tribuna. Essa questão, a gente lê aqui hoje, na sessão de hoje foi lido o requerimento sobre isso, e em todas as sessões não tem uma que passa em branco a questão de buraco da Sabesp. Uma pessoa me enviou, um funcionário da Sabesp, dizendo que a Sabesp investiu em alumínio 25,5 milhões de reais nas obras que ela fez. Temos que reconhecer, Sabesp levou água de fato na Areia Branca, Sabesp tem debatido a questão da água, puxou água lá de Tupararanga, levou água na Areia Branca, fez um trabalho na zona rural, está fazendo um trabalho da elevação do esgoto, da coleta do esgoto, enfim, trabalhos importantes para a cidade de Alumínio.
Mas é o seguinte, gente, nós não podemos, a gente tem que achar um meio, o meio que a gente achou aqui a princípio, e isso não é de agora, isso já vem, porque a lei que existe, já existe lá da época da administração Jacob, que é com relação a essa execução do serviço. Não digo nem do serviço de fornecimento de água, mas é inadmissível o serviço que a Sabesp está fazendo. Não podemos, nós como cidadãos luminenses, suportar um tipo de serviço desse. Não é possível que com o departamento de fiscalização da prefeitura, com o departamento de obras da prefeitura, dê um serviço entregue pela Sabesp como satisfatório. Não é possível. Eu fui para o lado do Colibri no domingo, aliás, no sábado. Os buracos aonde foi feito a ligação de água, antes não tivesse fechado, porque era mais fácil a pessoa ver o buraco lá aberto, porque agora fechou, camuflou o buraco, e o buraco é pior do que se tivesse deixado aberto. A gente vê aqui a Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, a qualidade do asfalto, tem um aclive no asfalto que, sinceramente, está parecendo que agora dá para colocar o ladrilho e fazer uma ciclovia, do tamanho a elevação daquilo, do serviço, quer dizer, um caroço, um morro. Sabe, olha, falta palavra no dicionário, certo? Para dizer que o serviço de fechamento de buraco, o serviço de fechamento de buraco, o serviço que está sendo feito, é uma situação horrível. Você vai para o Itararé, a estrada da Jaziel, não tem como trafegar. Não tem, a Sabesp está errada? A Sabesp não quer saber, ela está fechando. E a prefeitura, por sua vez, acaba aceitando esse serviço. Sabe, não tem cobrança. Aí o vereador é marcado, a Sabesp fez, além de não fechar quando não fecha a questão do tempo, o vereador é cobrado e não resolve. Cadê os vereadores? O que o vereador consegue fazer? Conseguimos votar a lei aqui, conseguimos chamar a audiência pública, mas se não mexerem no bolso da Sabesp, se o órgão competente, que é a prefeitura, não tomar uma providência, não fizer uma fiscalização, não fizer uma ação em face dessa empresa, sinceramente, quando eles terminarem o serviço, para arrumar esses asfaltos, nós vamos receber uma feitoria de 25 a 30 milhões, nós vamos gastar 30 para arrumar, porque está um caco. As estradas que vão aqui para o lado da Figueiras, Colibri, esse lado, por onde a Sabesp passou, destruiu. É lógico que a gente sabe que não tem como fazer um serviço se você não quebrar o asfalto, mas tem como fazer um serviço melhor do que foi feito. Não é possível. Não é possível, sinceramente. Eu acho que tem alguns setores da prefeitura que só deixam passar isso porque o dinheiro é público. Porque se um pedreiro fizer um serviço desse na casa de qualquer um aqui, ou de qualquer fiscal da prefeitura, eu tenho certeza que vai mandar refazer, que vai cobrar uma providência que não vai deixar entregar um serviço como tem sido entregue para a cidade. Quando não deixa buraco, afunda. Quando não afunda, fica um buraco semanas para fechar, como foi ali da Praça do Pedágio. Aí você tem que ficar... Eu sou, como outros vereadores aqui, todos, queima na mão o problema. Queima, mas parece que de quem tem que queimar, não queima. Que foi o caso do buraco na Praça do Pedágio, um lugar extremamente movimentado. O ônibus, ficou um buraco ali, meu amigo. Semanas para fechar. E não toma providência. Eu, sinceramente... aberto a sugestões. O prefeito tem que colocar uma equipe aí na rua, apontar buraco por buraco, chamar a Sabesp, registrar tudo e dar um prazo para arrumar. Porque já não tem buraco, é rodovia que tem que ser, tem rua, que tamanho o serviço mal feito, que tem que refazer a pavimentação do asfalto. Por quê? Porque o serviço que está lá está muito mal feito. Então, assim, eu espero que não seja seca-gelo, né, que a assessoria do prefeito que tenha acompanhado os trabalhos da Câmara, que faça esse acompanhamento e leve essa preocupação desse vereador e dessa Câmara de Vereadores, porque senão toda a sessão a gente vai ficar aqui, buraco na rua não sei das quantas, buraco na rua não sei das quantas, buraco não sei onde, de um problema que é reincidente na cidade como um todo. Não é um problema reincidente uma ou duas vezes, é na cidade como um todo. Então aqui fica a indignação desse vereador, dessa Casa de Leis, com relação... A Sabesp não adianta brigar, a Sabesp só vai aprender o seguinte, é igual quem não faz o documento do carro, só aprende a fazer o documento quando prende o carro, é igual a Sabesp, só vai aprender quando começar a tomar multa uma atrás da outra, aí quem sabe, quando chegar o boleto da primeira multa para pagar, algum responsável tome providência. Porque se ficar virando a costa para esse problema, não dá. E é um problema que você fica de mão presa, você não sabe o que fazer. É igual outro dia, cheguei do carnaval, na quinta-feira abri, o ônibus atrasa.
Meu Deus, quem que cuida do ônibus? É a prefeitura, cadê? Tem diretor de transportes, é o prefeito que está cuidando? Quem que não se resolve isso? A população não aguenta mais reclamação de falta de ônibus. Uma coisa é não ter os horários, mas os horários que tem, a prefeitura tem que fazer cumprir. A prefeitura tem que fazer cumprir, cadê? Quem fiscaliza isso? Aí você tem que ir lá responder educadamente, porque como se diz, a reclamação queima na mão da gente. Só que a gente, se eu ligar na Jundiaí, eu posso reclamar, posso fazer, posso convocar, não resolve. Então, mais um problema, mais um gelo para cegar que é Jundiaí, que as pessoas, a quem compete cobrar, não cobra, não fiscaliza. Aí fica nessa, faz de qualquer jeito, ou não faz, ou não, mas que tenha resposta convincente. Há quanto tempo a gente está vendo falar que não tem ônibus, que as pessoas ficam horas e horas no ônibus? E veja bem, não estou reclamando, não estou falando que as pessoas estão esperando horas e horas no ponto de ônibus por questão de verba ou de dinheiro, não. Estou falando de cobrar o que já tem, do beabá, de fazer o arroz com feijão, de fazer o básico, que é simplesmente cobrar a pessoa que você confiou para fazer um serviço, para essa pessoa cumprir o contrato que ela tem com você, para ela respeitar o cidadão que vai trabalhar e que passa o ônibus. Então, é reclamação do ônibus que não passa, aí liga lá, a empresa não, passou o ônibus. Pô, será que em alumínio só tem gente mentirosa? Outro dia o irmão do vereador Gustavo Álvaro me falou, Alexandre, não passou. Quem conhece o Álvaro sabe da índole do Álvaro. Não passou, estávamos em 4 pessoas, tivemos que pegar uma condução, um táxi, para poder se dirigir até o local, o último ônibus, 9 horas, 9h30 da noite. Liga na empresa, passou. E a prefeitura não exerce controle de porcaria nenhuma, como é que você briga? Não tem controle nenhum, como é que você cobra alguma coisa? Sabe? Poxa vida, como a gente falou aqui de cargo de comissão, o problema não é ganhar 4 mil, o problema é ganhar 4 mil e pensar de entrar às 8 e sair às 4 da tarde. Ou quando não, ficar vendo Facebook ali na recepção da prefeitura. Sabe? Será que não tem ninguém que pode fiscalizar? Será que no universo do monte de funcionário que tem na prefeitura, não tem ninguém que pode apontar os buracos da Sabesp, de fazer as notificações, o fiscal assinar e ir lá na empresa e fazer a notificação? Será que ninguém pode acompanhar a questão dos horários do ônibus? Poxa vida. Mas assim, eu não sei se é CKG, espero que não. A assessoria do prefeito se faz presente, tenho certeza que vai levar. E que cobre isso, cobre com veemência. A população está de saco cheio, a população paga R$4 de ônibus para não ter certeza se o ônibus vai passar ou não. Ou quando passar, não precisa passar antes do horário, mas passe no horário, não depois. As pessoas têm emprego, num tempo desse, fica chegando atrasado no trabalho, na escola. Cadê o compromisso? Né? Então, sabe, hoje eu não queria me exaltar, sabe, é o típico dia que a gente vem coração apertado de ver um amigo aí lutando, né, entre a vida e a morte e não falar. Mas sabe, se eu não falasse aqui da Sabesp e da Jundiaí, acho que eu não dormiria à noite. Então fica essa indignação, porque as pessoas marcam, cobram lá o vereador da delegacia, Meire, Edmo, Beto, Alexandre, como todos os vereadores, cobram e a gente queima na mão da gente. E muitas das vezes a gente não consegue resolver o problema. E às vezes um problema fácil, né, que seria fiscalizar. Mas que eu não tenho o poder de fiscalização, não tenho o poder de polícia para fazer isso. Ao contrário do executivo, que tem um departamento próprio para isso. Outro assunto, né, que chega ao conhecimento também, encerrando aí essa parte e agora falando de coisas que sim, eu acho que é um problema recorrente, um problema novo, questão do atraso aí da empresa de raio-x da Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem feito raio-x apenas dos casos de urgência, não tem feito dos casos aqui do Centro de Saúde, 3 meses e pior. A empresa contratada é tão picareta, né, porque a Jundiaí ainda ela fica 3 meses sem receber, mas ela aguenta, ela tem bala na agulha. Essa empresa não. Ó, se a prefeitura não me pagar, eu não te pago, ou seja, eu dependo exclusivamente daquele prestador, porque é a famosa empresa fundo de quintal, que a pessoa se torna empresário, é isso aí, é o empresário, a maioria dos empresários brasileiros é isso aí, monta a empresa dependendo daquele cliente, o cliente atrasou um dia, o funcionário lá paga a conta. Então essa empresa, gente, não está pagando os funcionários. Você imaginou uma pessoa que vai lá fazer o raio-x, o técnico não está recebendo. O técnico não deve estar recebendo o recolhimento de INSS, de fundo de garantia, não está recebendo férias. E cadê a fiscalização da prefeitura? Eu garanto que no contrato da prefeitura, porque a prefeitura já tomou pau, e se não tomou, tem conhecimento do advogado, que a responsabilidade por esse pagamento é da prefeitura.
Quem paga a nota deveria ver lá, cadê a certidão negativa de débito dos seus funcionários para mim poder pagar? E não faz isso, não tem feito isso. Então, Freire, cobre lá, porque estão pagando as empresas, sem ver se as empresas estão recolhendo e garantindo os direitos mínimos dos trabalhadores. E cobre urgente a questão do raio-x, porque é uma vergonha uma cidade que tem um orçamento desse, não poder tirar um raio-x de alguém que vai lá no centro de saúde com uma suspeita de uma fratura, ou com tirar uma chapa de rosto por alguma questão de inflamação, sei lá, algum motivo que seja necessário. Essa empresa está enrolando os funcionários. E aí depois a prefeitura ela vai cobrar da prefeitura, e o funcionário vai na justiça porque não recebeu, e vai ter que pagar porque a prefeitura é responsável subsidiária. É isso. É isso. Então ficam essas reclamações. E agora, senhores vereadores, para encerrar, né? Quero deixar aqui pedir também, como se diz, para dizer que a gente não debate o problema, para dizer que o vereador não alerta. Questão da merenda escolar. Não sei qual o problema que houve. Nós votamos aqui, o presidente fez um empenho, inclusive, para regularizar a situação, quando nós votamos as peças orçamentárias, até cumprimento, porque a Câmara votou aqui para não ter problema. Questão na requisição de compras. A Prefeitura está enfrentando, salvo engano, um problema sério com relação de compras. E hoje não tem condições de seguir o cardápio estabelecido pela responsável, pela nutricionista da Prefeitura. Já não tem. Por quê? Por uma questão de sistema. Eu espero não fazer parte de uma administração que seja a primeira de faltar merenda em alguma escola aqui de Alumínio. Não estou dizendo que está faltando e não estou dizendo que vai faltar. Espero não fazer parte, e está aqui registrado o pedido de prioridade nesse tema, prioridade nesse assunto. A gente sabe que compra depende de tramitação, depende de pregão. Hoje eu liguei, foi feito, mas assim, deixa registrada a questão, o pedido deste vereador, dessa Casa de Leis, para que tome atenção, não deixe para resolver de última hora, porque não tem justificativa se faltar a merenda, ou se o cardápio da nutricionista não puder ser seguido. Não tem justificativa, sinceramente não há justificativa. Era o que eu tinha a dizer, senhores vereadores. Uma boa noite. Tema livre, vereador Eduardo Delegacia, 15 minutos com a parte. Senhora presidente, como bem lembrou o vereador Geraldo Atleta, a segunda mulher a presidir a Câmara de Alumínio, a primeira foi a professora Diná. Senhores vereadores, população aqui presente, internautas, boa noite a todos. É comum, quando as pessoas que me antecedem a fala vêm à tribuna, eu anoto os pontos aqui que são falados, às vezes para usar o gancho, às vezes para concordar, às vezes para discordar. Isso a gente faz com todos que nos antecedem a fala. Questão do Sabesp, vereador, muito embora seja a história do enxugar gelo, já merece uma nova convocação, e merece a Sabesp que pegue o senhor num dia que o senhor esteja assim, exaltado para recebê-los aqui, porque fatalmente vai engrossar o coro do vereador Edmo, que na outra era um dos vereadores que se exaltou com a Sabesp no início daquele mandato, e não à toa. A gente que já vem mais calejado da concessão do serviço público da Sabesp, sabe como tramita. E quem vem de outros mandatos aqui nessa casa, sabe o empenho conjunto de quase todos os vereadores que passaram da gestão passada, porque não foi a maioria, mas a grande maioria, de segurar o rojão quando ela veio abrindo a cidade inteira para levar água. E, obviamente, a gente entendia que eram esforços somados, tanto pela Prefeitura quanto pela Sabesp, que valeriam a pena. O custo-benefício era esse. Então, ficou um ano aberto o buraco aí, e a gente entendia, nós vamos ter que fazer isso agora, sabendo que não tem o orçamento imediato de recap. Mas se não fizer desse jeito, não tem outro jeito de fazer. E a gente pensava na pessoa que ia abrir ali a torneira e sempre ter água, não esperando e ficando refém de caminhões-pipa. Então, esse esforço conjunto aqui foi de uma Câmara que ficou fechada, respondendo à população, pedindo a paciência e sendo cobrada continuamente. E essa parceria só teve um lado. Hoje em dia, quando a gente busca esse auxílio da Sabesp na hora de resolver os problemas, ela não resolve. Então, eu entendo, sem sombra de dúvida, o reclame do vereador. Hoje, as mídias sociais têm exercido um papel gritante nos pequenos municípios. É, sem sombra de dúvida, a ferramenta política mais valorosa num cenário que existe hoje. Não tem absolutamente nada que se compare em municípios de menos de 50 mil habitantes
que tenha tanta força como rede social. Isso não é um achismo meu, são dados que demonstram a força que tem ela nas campanhas e são estudos já em projeto para a eleição que se avizinha. Então, quem vem para deputado federal, senador, governador, sabe disso e vai trabalhar. E a população também, obviamente, percebeu que a maneira dela se aproximar do parlamentar e cobrar. Então, a gente é muito cobrado diuturnamente, né? Quem me marca sabe que eu respondo no particular, eu não respondo na mensagem. Porque tem gente que está ali para cobrar, mas tem gente que está ali, com o perdão da palavra, só para perturbar a ordem das coisas. Você fala de alho e responde bugalho. E a paciência que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente também vai perdendo. E eu estou numa fase de pouca paciência. As coisas queimam na mão do vereador, como bem disse o vereador Alexandre, é verdade. Porque tudo é o vereador. Tudo é o vereador. Eu me recordo na época da fracassada gestão do governo Jacó, que reclamavam daquilo que acontecia, e uma vez no cenário de uma eleição de uma entidade, enquanto ele circulava a zona rural, o prefeito comigo, eu levei em alguns lugares que tinham reclamação e que falavam, traga o prefeito aqui para ver. E quando ele chegou, foi recebido com um abraço e cafezinho. E no dia seguinte me cobraram de novo. Então, é uma coisa que a gente observa aqui. Que vereador é muito cobrado, o prefeito é pouco cobrado. Porque tudo é culpa do vereador, porque a gente está mais próximo. Aqui são atendidas quantas pessoas por dia? Inúmeras pessoas por dia. Cada um aqui tem um meio de estar circulando. Acho que o que mais pode ser encontrado é o vereador geral do Atleta, porque ele corre a cidade inteira. Então as pessoas veem ele em todos os bairros, está sempre dentro da atividade dele andando, mas cada um circula no meio. Cada um tem um meio, um é comerciante, o outro trabalha na CBA, né? O outro tem um nicho que é um advogado, então as pessoas o procuram. Então todo mundo tem um meio que circula, então a gente circulando nesse meio é muito cobrado. E é cobrado por amigo, é cobrado por quem gosta da gente, é cobrado por quem não gosta da gente. E fica aqui essa sensação exata que o vereador está falando, de enxugar gelo. Eu, como todos sabem, eu fui eleito com o prefeito Bimbão e tenho cobrado também o prefeito Bimbão, como vejo mesmo os vereadores que foram eleitos com ele cobrando. Tem coisas que não vai para o anuário, não vai para a revista, não vai para a mídia, que são aquelas incansáveis reuniões lá, que dá mais a sensação que você está enxugando gelo ainda. Que não são poucas. Não são poucas. Não são poucos. Então, a gente tem corrido atrás. Essa questão do raio-x, eu entendo o reclame, eu não sei nem que empresa presta esse serviço daí. Só que a gente chegou num ponto de empresas que estão ficando 3 a 4 meses sem receber. A Liga Desportiva hoje, que foi mencionada aqui, no requerimento, salvo engano, do vereador Dr. Alexandre Amaral, completaria agora, esse mês, acho que o 5º mês sem pagamento. É o 5º mês sem pagamento. São coisas que ficam complicadas. E aí que eu falo para você também, que é uma reflexão que eu venho de outro tempo. Quando se fala no orçamento da cidade, a gente tem que tomar alguma postura em relação a isso. Como que a gente vai compensar essa situação? As contas não se fecham. Não se fecharam no último ano do governo Tiseu, não se fechou no ano passado do governo Bimbão e não vai fechar nesse ano de novo. Não vai fechar. Não tem conta que feche. A receita nossa de saída, as despesas são maior que o orçamento vigente. Ah, mas vamos cortar todos os cargos comissionados. Dos 53, com 13 acho que mandou embora, sobrou 40. Vão mais 10 embora, pelo que o prefeito me falou hoje, numa reunião. Então vai para 30 cargos. A gestão da empresa que fez o plano diretor, ela entende que para executar todo o plano diretor, precisa de mais cargos, obviamente com qualidade. A gente que vai lá receber, trabalhar e ganhar. Porque tem que gerir a coisa toda. Uma maneira de ter chefia com economia é fazer o quê? É nomear quem é concursado e tem formação na área. Porque o concursado já tem um valor agregado no seu salário, como é feito aqui na Câmara. A exceção dos assessores, que são as pessoas de confiança de cada um dos vereadores, todos os cargos que aqui são ocupados por pessoas concursadas. Todos aqui são concursados. Então, maneira de economizar. A pessoa já tem o seu salário, a hora que ela recebe uma remuneração extra do cargo comissionado, o valor não é tanto. Mas mesmo assim, mandando tudo isso daí, vai cortar todas as horas extras. Como que corta todas as horas extras?
do município? Não tem como cortar. Todas as horas extras, tem atividades que necessitam de hora extra. Ou corta o serviço como um todo, ou não tem como cortar a hora extra. Então, é importante que se diga isso. Quando a gente fala aqui de receitas como o Fundeb, por exemplo, o Fundeb, em outros tempos, pagava o total da folha de pagamento, tanto de professores como de outros. Nesse entra merendeiro, inspetor de aluno, secretário. Hoje já não é suficiente. O Tesouro arca com isso. Então, o Fundeb hoje paga o professor com plano de carreira? Sim, sobrou R$500 mil do exercício inteiro. De 11 milhões e 700 e tanto, gastou 11 milhões e 200. Só com a folha de pagamento do professor. O secretário, a merendeira e todos os demais cargos da educação são bancados com o Tesouro. Ainda do Tesouro sai quase 80% para pagar a taxa de iluminação pública. Diga-se de passagem, Alumínio é a cidade que o município mais entra com o valor do Tesouro para pagar uma taxa que, em regra, nos outros municípios, é rateada pelo contribuinte. Ainda do Tesouro, taxa de limpeza. Aí a hora, quando eu já falei isso no final do ano, que a gente vem aqui requerer benfeitoria, vem pensar como que vai pagar isso, como que paga todos os fornecedores? É com o Tesouro, mas aonde que o Tesouro está? Para onde o Tesouro está indo? Complementação de folha de pagamento, pagamento de, às vezes, de 80%, 70% de taxas que talvez não tivesse que pagar nada, então não tem orçamento. Aquela cultura de cidade rica que se criou em alumínio, ela acabou. Da parte. Pois não, vereador? Aproveitando que Vossa Excelência está falando da taxa de limpeza, da iluminação pública, a questão que é o Tesouro que paga, para cobrar o senhor prefeito municipal, que por via até de vereador, começaria logo no início do ano a tratar desse assunto com a comunidade para que não fique depois pendente para se discutir isso no final do ano e votar um projeto de final do ano. Então, até aproveitar a oportunidade para aproveitar o Freire aqui para que cobre isso do prefeito e comece a realmente trabalhar nesse aspecto aí. Então, nesse sentido, sem sombra de dúvida, tem que levar, porque a gente tem que tirar essa cultura de que Alumínio é uma cidade rica. Quando fala nosso orçamento da nossa cidade, o orçamento de 60 milhões de reais para 20 mil habitantes numa cidade de 87,5 ou 3 mil quilômetros quadrados, cidade pequena, de área administrável de menos de 30%, de fato é um orçamento grande, quando você compara com outros municípios da região. Mas eu quero achar um município da região que tem 1.000 funcionários dentro da prefeitura. Eu quero que ache um município da região. Eu quero que ache um município na região metropolitana de Sorocaba que dê tanta prestação de serviço público e que cobre tão pouco pela prestação de serviço público. Por quê? Porque a cultura era de cidade rica. Porque sustentava a ideia do orçamento municipal baseando ele no ISS. O ISS era muito alto quando tinha serviço. Hoje não tem. Nós, enquanto vereadores, e eu conversei muito com todos os vereadores aqui, temos que nesse momento chamar a responsabilidade de equacionar a questão do orçamento da cidade, enfrentando um problema gravíssimo que é a descrença política para esse tipo de coisa, porque senão não adianta, não tem salvador da pátria para daqui 4, 8 ou 12 anos, ou a cidade tem receita para pagar as suas contas, ou pode fazer um milagre que for lá, não tem dinheiro para investir em infraestrutura do município, não tem. A gente tem que pensar em aumentar a receita própria do município, que não é fácil, e esse enfrentamento, como bem lembrou o vereador Geraldo Atleta, tem que começar pelo prefeito, fazendo audiências públicas com a comunidade, e aguentando o rojão lá, para depois a gente aguentar aqui. Tem que moralizar essa questão dos cargos, de redução de hora extra, já começou bem, por mais que tenha arrancado 13, voltado 1 ou 2, agora mandando mais 10 ou 15, equaciona a coisa, e aí ele tem moral para liderar essa questão. Porque isso que se faz nesse ano, o reflexo é daqui 4 ou 5. Para colocar um município com um orçamento médio de 70, 75 milhões de reais, para começar a liquidar as coisas. Porque senão não tem fim. A conta nunca fecha. E a conta nunca fecha, e não fechando, o município fica sem certidão. Tenho aqui, algumas emendas previstas para o ano de 2018. É importante que fale da gestão que os deputados têm feito em relação a isso, indiferente de partido. Tem uma emenda aqui de 125 mil da área da saúde para a prefeitura, que é do Davi Zaia, né? Emenda essa, sugestão, é indicação da emenda para o município. Uma outra do João Caramês para aquisição de ambulância, no valor de 100 mil.
Uma outra para aquisição de veículos de transporte de paciente. Problema grave que nós temos aqui, que é do Márcio Camargo. Quando eu lembro o partido, eu falo da Visage, que é PPS, o João Caramês, PSDB, Márcio Camargo, PSC, e uma da Maria Lúcia Amari, que também é do PSDB, no valor de R$120 mil, também para uma ambulância. Ano passado, teve emenda, voltou para o cofre do governo porque não tem certidão. Nós aprovamos aqui um projeto de refis, de refinanciamento de dívida, para se ter certidão. Agora está emperrado numa outra dívida que é do Fundo de Garantia, que, na minha opinião, precisa de empenho jurídico para resolver a questão. Mais que pagar ela, porque eu fico vendo assim, e nem formado sou, mas fico pensando, pô, isso aqui eu vejo que tem facilidade de se resolver. Porque estão se confrontando duas esferas, uma administrativa e uma de ordem judicial, que tem jurisdição, e ninguém faz esse confronto, e ninguém consegue uma liminar. Pô, puxa vida, se tiver dúvida de como consegue liminar do dia para a noite, vai lá falar com o Valdir, com o Tiseu, que eles explicam, pô. Porque nessa hora o município precisa de liminar, precisa resolver a vida, entendeu? E aqui fala de asfalto, vereador, tá se montando uma licitação na prefeitura para receber uma transferência de verba fundo a fundo, do governo do estado, numa ação do vice-governador que deve assumir em abril. E alumínio está dentro do rol dos municípios que vai receber, e vai dar para fazer uma grande operação de tapa-buracos de recap da cidade. Então são duas licitações que estão se abrindo. Entretanto, o que nós vamos precisar em abril para receber a transferência fundo a fundo? R$3 milhões anunciado para alumínio pelo vice-governador. Do meu partido, do PSB, eu sou Márcio França. Então a gente pode tapar todos os buracos da cidade e fazer uma extensão de recap muito grande. São R$3 milhões. Então é uma obra de envergadura para a cidade. Se não correr atrás, se a licitação não estiver pronta e não tiver com todas as certidões na mão, esquece. Sabe o que vai acontecer? Esse 3 milhões vai para um bolo de rateio, e o município que ganhar 3 milhões também vai ganhar 3.100, 3.200. Então eu espero que para esse ano, no mínimo, a gente consiga trazer essas verbas, essas aquisições, para chegar ao final do ano e poder contar uma história. São as minhas considerações. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental. Como não há projetos inscritos na ordem do dia, eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão, que é a discussão única do projeto de lei 13/2017, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos uma boa noite.